A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta tarde de hoje, que é 20 de 9 de 2025, sábado, mês de setembro, somente para vocês que são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé. E iremos começar o culto em Ezequiel capítulo 36, nessa tarde. Profecia feita aos montes de Israel: E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: Montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová. Pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e diz: Assim diz o Senhor Jeová. Visto que vos assolar e devorar em redor, para que ficasseis feita herança do resto das nações, e andais arrastado por lábios paroleiros e pela infâmia do povo. Portanto, ouve, ó monte de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová. O nome do Criador é Jeová, tá? Assim diz o Senhor Jeová. Aqui, ó, Jeová. Portanto, ouve, ó monte de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, aos montes e aos outeiros, às correntes, aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriara da minha terra, com a alegria de todo o coração e com o menosprezo da alma, para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes, aos vales, assim diz o Senhor Jeová: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio do gentio. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eu levantei minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, o monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, eu me voltarei para vós, sereis lavrados e semeados. Vamos repetir aqui. Portanto, profetiza Ezequiel capítulo 36, versículo 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, diz aos montes, e aos outeiros, e aos correntes, e aos vales: Assim diz o Senhor Jeová, que falei no meu zelo, e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio do gentio. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eu levantei minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis vossos ramos, e darei vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, eu me voltarei para vós, e sereis lavrado e semeado. E multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel, a toda ela e a cidade serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens, animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, meu povo de Israel, e eles te possuirão, e será sua herança, e nunca mais o desfilhará. Assim diz o Senhor Jeová: Visto como vós dizem, tu és uma terra que devora os homens, és uma terra que desfila os seus povos. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilhará mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta do gentil, e não levará mais sobre ti o opróbrio da gente, nem mais desfilará a tua nação, diz o Senhor Jeová. A restauração de Israel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então contaminaram com seus caminhos, com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tá vendo, meu irmão? Por isso que aqui não concorda com separação de jeito nenhum, tá vendo? Ela como a imundícia de uma mulher em sua separação, tá vendo? Por que eu falo que mulher não pode ficar casando toda hora e nem o homem pode ficar casando toda hora? O que eu já falei? Lembra que eu já falei? Lembra que eu já falei em milhares de vídeos sobre essas coisas? Como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tá vendo? Toda mulher que separa, ela entra em divórcio e separa e cai em adultério e depois ela quer casar, é várias coisas, ó. Quando ela separa,
quando ela quer pegar o homem da outra mulher, quando ela está em adultério e quando ela está em prostituição, porque quando ela separa também está em prostituição. É pior do que mulher de zona, vou assim dizer mais claramente. Então por isso que essa igreja que não aceita mulher divorciada, que já foi casada várias vezes, que já foi casada várias vezes. Porque se ela não foi feliz no primeiro casamento, não vai ser no segundo, não vai ser no terceiro, não vai ser no quarto, não vai ser no quinto e não vai ser nunca. Entendeu? Isso serve para mulher e homem também, só que as mulheres hoje estão pior, né? Por isso que falar, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Tá vendo? Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Por isso que o pastor Simão Santo não casa com qualquer mulher hoje em dia. Aqui não é só por causa da separação quando já foi casado, não. É mesmo quando não é casado também, não pode, o homem não pode casar com qualquer mulher. Igual o pastor Simão. Não se casa com qualquer mulher de jeito nenhum. Vamos lá. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras conforme seus caminhos, conforme seus feitos, eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós foste. Tem pessoas também que vivem profanando, tem gente que é igual a Israel, fica profanando o nome do Criador, blasfemando o nome do Criador entre outras nações. Esses aí vão ser eliminados da terra mesmo, vão desaparecer da terra, vai ser destruído. Continuando. Eu santificarei meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós e ficarei purificado. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meu estatuto, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu estou metendo essa palavra aqui no versículo 27, e porei dentro de vós o meu espírito. Tá vendo? O Espírito Santo já existia? Claro que o Espírito Santo já existia. Falando aqui dentro de vós o meu espírito, o Espírito aqui é o Espírito Santo, já existia. E farei que andeis no meus estatutos, ó. Tem que obedecer a palavra, já falei, estatuto é o que? Essa lei que eu estou lendo para vocês aqui, ó. Tudo que eu estou lendo, ó. Toda essa lei que eu estou lendo. E guardeis o meu juízo, ó. Tem que guardar, tá vendo, meu irmão? Ler a palavra, estudar a palavra, andar na palavra. Agora tá falando que andeis, andar na palavra. E guardar os juízos dele, tá vendo, ó? Sabe o que é juízo? Toda a ordem que ele deixou, toda a ordem que ele falou. Tem que ser dizimista ofertante, isso é uma ordem. Se não for dizimista ofertante, não vai ter sucesso nessa terra, não vai ter vitória, não vai ter bênção, as portas não vai se abrir, não vai ter milagre, não vai ter resposta boa de jeito nenhum também, não vai ter resposta nenhuma. E sabe o que é juízo também? Se não obedecer o pastor Simão Santo também, vai dar errado para suas vidas. Suas vidas vai ser mais destruídas ainda. E se não prestar atenção na palavra que eu estou pregando e ensinando a vocês, também vocês perderão. Se não prestar atenção nos cultos, na igreja direito, se não assistir os cultos direito também, se não vier à igreja também direito, vai ser destruído. E observeis, igual aqui, ó, aqui observa tudo, observa a igreja toda, observa a palavra toda, observa os ensinamentos, tudo, observa na oração, no jejum, na santificação, nos dízimos, na oferta, na obediência, no cultuar todos os dias, isso também é uma observação. Aqui eu fico observando a palavra da verdade.
E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e a multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelo vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que seja habitada a cidade e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor Jeová, tenho reedificado a cidade destruída e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor Jeová, disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová. Ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lhe faça. Multiplicarei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de família, saberão que eu sou o Senhor. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Nós aprendeu profecia feita aos montes de Israel. Nós aprendeu a restauração de Israel. É isso aí, é o que nós aprendemos. Nós aprendemos que a profecia feita aos montes de Israel, a restauração de Israel. Essa profecia também é para os dias de hoje também. Isso aí é para ensinar que o Senhor só abençoa quem obedece a palavra, igual essa igreja aqui que anda só na palavra da verdade, né? Aleluia. A fé verdadeira, igual aqui tem a fé verdadeira. Aleluia, que vocês do outro lado não têm. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde, abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Abençoa também os que estão no Facebook e o WhatsApp. Abençoa também os dizimistas, os ofertantes, todos que estão ajudando essa obra. Abençoa eles, amém e amém. E somente os inscritos e os dizimistas e ofertantes também, os que estão vindo à tua casa também eu peço a bênção e a vitória para eles. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.